Eu queria aproveitar, porque eu preguei domingo passado à noite. Talvez você não estava domingo passado à noite, mas nós falamos um pouco sobre dons espirituais, né? Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios 12, bem no finalzinho, versículo 31, tá? Porque o que nós vamos fazer hoje? Nós olhamos na semana passada para os dons espirituais em 1 Coríntios 12, né? Aprendemos um pouco sobre o que são os dons espirituais, para que eles servem, né? Qual que é o propósito desses dons espirituais. E hoje nós vamos estender um pouquinho esse assunto dos dons espirituais, porque o exercício de dons espirituais na igreja é serviço, né? Nós servimos na igreja com as capacidades que Deus nos deu. Só para te recapitular, o que são dons espirituais? Eles não são simplesmente capacidades extraordinárias, né? Mas são capacitações voltadas a serviços extraordinários. É uma forma de resumir o que são os dons espirituais, que não fui eu que inventei isso, é o pastor Iago Martins que ensina dessa forma, e é muito didático para nós entendermos, porque não são apenas as capacidades extraordinárias. Quando a gente pensa em dons espirituais, muitas vezes a gente pensa em coisas sobrenaturais, né? Mas não é apenas isso. Dons espirituais, na realidade, são capacidades comuns também. Na maioria das vezes são mais comuns, mas voltadas a serviços que são extraordinários, né? Propósitos extraordinários. Então a gente vê que os dons espirituais, eles servem para trazer benefício para a comunidade. É isso que nós aprendemos. O propósito dos dons é isso. Paulo nos ensina isso em 1 Coríntios 12, lá no versículo 7 ele fala sobre isso, né? De que é para trazer algum proveito. O Espírito distribui esses dons de livre vontade, ele distribui essas capacidades a nós para que tenha algum proveito, para que isso traga algum benefício para a comunidade unida em Cristo Jesus. Só que existe uma questão. Os dons, mesmo servindo para trazer algum benefício, por que é que eles vivem causando problemas? Por que o exercício dos nossos dons espirituais, várias vezes, estão acompanhados de alguns problemas? Eles estão. É uma realidade não só da igreja contemporânea, como também era a realidade da igreja de Corinto. A gente percebe isso. Paulo, na realidade, ele está tratando esse assunto dos dons por causa disso. Porque a prática dos dons espirituais na igreja de Corinto estava gerando problemas. Né? As pessoas estavam problematizando demais esse exercício dos dons, né? Querendo escolher alguns dons, querendo pensar que alguns dons são mais importantes do que outros, então todo mundo queria desenvolver um determinado dom, pensando que é assim que funciona, não entendendo que são dons que vêm de Deus, né? É Deus quem distribui e Deus dá a cada um conforme a vontade dele, para o benefício do corpo como um todo, né? Mas a realidade é que não somente lá na igreja de Corinto, 2000 anos atrás, mas hoje também. Hoje, nas igrejas hoje, existem muitos problemas relacionados ao exercício dos dons espirituais. Eu queria citar alguns para você. Existem vários, mas eu queria citar alguns para você. Alguns problemas são gerados através desse exercício dos dons espirituais, né? Um problema gerado pelo exercício dos dons é o autoritarismo. Existe, às vezes, autoritarismo nas igrejas, né? Existem exemplos que, na verdade, são escândalos, né? Que surgem de líderes muito autoritários, né? De líderes que exercem a sua liderança de maneira muito autoritária, de maneira não respeitosa, né? De uma forma errada. Isso surge dentro de um contexto de exercício de dons espirituais, do exercício do dom da liderança, né? Um outro exemplo é o estrelismo que surge também. Às vezes dentro da igreja existem funções que têm maior visibilidade e pode surgir esse sentimento de importância, de status, né? E de buscar por esse status. Isso é um problema relacionado aos dons espirituais, né? Ao exercício de um dom que Deus nos dá. Às vezes o dom do ensino, o dom da música, da ministração, né? Um outro problema que pode surgir é a centralização, relacionado ao dom de gestão, de gerir. É um exemplo, né? Às vezes, gerindo um departamento, gerindo pessoas, gerindo um ministério específico, você pode centralizar as coisas em torno de si e não distribuir,
né, essas tarefas, não distribuir e delegar tarefas, né? Isso é um problema, centralização é um problema, né? Um outro exemplo também é o partidarismo. Quando nós desempenhamos os nossos dons e exercemos os nossos dons, muitas vezes nós fazemos isso criando grupos específicos, né? A gente faz dessa forma porque a gente entende que dá certo, né? Então, a gente pega e organiza pessoas com esse dom, são de um departamento X. Com outros dons, vão para um outro departamento, vão cuidar de outra área específica e a gente organiza dessa forma, né? Mas isso, às vezes, acaba sendo um ambiente propício para o partidarismo, né? Para se criar partidos dentro de uma igreja, né? Um outro exemplo também é a acepção, que surge também disso. A acepção surge desse mesmo contexto, dos grupos, né? Os grupos que são formados dentro da igreja. E às vezes esses grupos se fecham a novos integrantes. E isso é acepção de pessoas, né? Isso é fazer essa separação entre as pessoas. Então veja, existem problemas que são ligados ao exercício dos dons espirituais, com relação ao exercício dos dons espirituais. Isso fica claro na igreja hoje e fica claro na igreja lá dos Coríntios, né? Na igreja lá em Corinto. E Paulo, ele está então no capítulo 12 inteiro explicando de forma muito clara para os coríntios como que funcionava isso, para tentar solucionar um pouco desses problemas que surgiam. Os problemas que surgiam lá para os coríntios eram problemas também relacionados à compreensão desses dons, a compreensão de quais são esses dons, de onde eles vêm, né? Quem que deu esses dons? Qual que é o propósito dessas capacidades que Deus nos dá, né? E aí é muito interessante, porque Paulo no capítulo 12, ele fala bastante disso, ele usa a metáfora do corpo, nós aprendemos sobre isso domingo passado à noite. Ele usa a metáfora do corpo para ensinar que Deus deu funções diferentes, né? Funções diferentes que todas são úteis para o corpo, são úteis para o todo, né? Mas aí o que é muito interessante? Lá no final, no capítulo 12, o versículo 31, ele fala algo muito interessante. Depois de falar tudo isso sobre os dons como partes de um corpo, né? Cada um tem uma parte específica e o todo é para beneficiar o corpo. Aí ele vai lá e diz no versículo 31, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E aí ele continua dizendo, até na sua Bíblia, às vezes esse comecinho, a segunda metade, ela está no começo do capítulo 13, porque é essa ideia mesmo. Ele diz assim, ó, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. O que Paulo está dizendo? Paulo, ele nos ensina, aqui em 1 Coríntios 12, do versículo 31 e o capítulo 13, que existe uma peça fundamental para os dons espirituais, né? Uma peça fundamental na compreensão desses dons e para o exercício correto desses dons. Existe uma peça que, sem essa peça, os dons geram problemas. É isso que Paulo está nos dizendo. Existe uma pecinha, que se você desconsiderar essa pecinha, os dons vão gerar problemas. Por isso que ele fala, eu estou mostrando para vocês tudo isso aqui, os dons. Só que eu vou mostrar para vocês uma coisa melhor ainda que esses dons. Uma coisa que é capaz de mudar toda a sua visão com relação a esse capítulo 12. Com relação a todos esses dons espirituais, né? E aqui que Paulo, ele chega no capítulo 13. Quando ele fala dessa peça fundamental. Quando ele fala dessa peça crucial, que é o caminho mais excelente, né? O caminho que traz sentido aos dons espirituais. Paulo começa a falar do amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Paulo, ele apresenta o amor como o caminho principal, o amor como o caminho mais excelente para o uso dos dons. O amor é a peça fundamental para o exercício dos dons na igreja, livres de problemas, né? Apenas o amor, ele consegue transformar o nosso exercício dos dons espirituais em serviço extraordinário. Somente através do amor. Quando falta o amor no exercício dos nossos dons espirituais, nós temos uma dificuldade em praticar o serviço extraordinário. Nós temos uma dificuldade em transformar essas capacidades que Deus nos deu em serviço ao próximo.
quando falta o amor. E aí surgem todos os problemas que nós falamos. Surgem todos esses problemas. O autoritarismo, surge a centralização, o estrelismo, surge tudo isso, né? Quando falta o amor. Olhando aqui para 1 Coríntios, capítulo 13, eu consigo perceber que Paulo nos apresenta algumas percepções sobre o amor, né? Algumas coisas que nós conseguimos perceber sobre o amor na igreja, com relação aos dons. E eu queria categorizar aqui, catalogar, melhor dizendo, em 3 percepções que nós podemos ter, olhando para 1 Coríntios 13, a respeito do amor, né? Percepções que podem tornar o nosso serviço cristão ainda mais excelente, se nós entendermos essas coisas, se nós de fato percebermos da maneira como Paulo quer nos ensinar, quer nos chamar a atenção aqui. A primeira percepção que nós encontramos aqui sobre o amor é que a privação do amor, ela inutiliza os dons. Ou seja, quando falta o amor na igreja, os dons, eles perdem a sua utilidade, né? Quando somos privados, quando nós privamos esse amor no exercício dos dons espirituais, nós estamos retirando o intuito verdadeiro desses dons. Nós estamos retirando o propósito desses dons. Nós inutilizamos esses dons. E aí, o exercício dos dons se torna um problema. Queria te convidar a olhar comigo os versículos 1 até o 3. 1 Coríntios 13, versículos 1, 2 e 3. Esses 3 versos, Paulo trabalha, ele ensina a mesma coisa de 3 formas diferentes. Ele dá 3 exemplos para aquilo que ele quer expressar. E o que ele quer expressar é exatamente essa percepção, de que quando o amor falta, quando existe ausência de amor, quando não há amor, os dons, eles se tornam não proveitosos. É isso que ele quer ensinar. Veja o versículo 1, diz assim, ó: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine, né? Versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Versículo 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Aqui, Paulo dá 3 exemplos, e é interessante que o exemplo dado por Paulo são exemplos num exagero, são exemplos absurdos, né? Isso fica claro pela linguagem dele, quando ele fala, ainda que eu faça, e quando a gente junta isso, a própria imagem que ele quer criar, né? Ele quer criar imagens absurdas, ele quer criar a imagem de uma fé que move montanhas, né? De coisas sobrenaturais. Ele quer criar uma imagem de entregar o próprio corpo para ser queimado, de vender absolutamente tudo que você tem, né? Paulo, ele está levando esses dons específicos ao absurdo máximo, ao máximo do exagero, para mostrar que mesmo que com esses dons nós conseguíssemos exercê-los de uma forma extraordinariamente extraordinária, mesmo que a gente pegasse esses dons, o dom da fé, o dom da generosidade, o dom do conhecimento de idiomas estranhos para nós, né? Idiomas que nós não falamos, mesmo se nós pegássemos isso e levássemos isso ao máximo do absurdo, né? Ao máximo do sobrenatural, se faltar o amor, de nada serve. Mesmo que você pegue o dom que Deus te deu e você consiga operá-lo e exercê-lo de uma forma extraordinária, jamais vista, né? É essa a ideia do que Paulo está dizendo. Se não tiver amor, de nada serve. O objetivo de Paulo é mostrar que sem amor, mesmo que a gente tenha e desenvolva e exerça os dons da forma mais extraordinária, de nada importa. E é por isso que quando falta o amor na igreja, os dons se tornam um problema. É exatamente por isso. Por isso que quando falta amor, a liderança se torna autoritária.
Porque liderança sem amor é uma liderança que não se importa com os liderados. Uma liderança sem amor não importa com o próximo. Se importa apenas com o status, o poder, né? A visibilidade, a importância, né? É por isso que surge o estrelismo no nosso coração às vezes. Quando nós operamos algum ministério e buscamos algum tipo de reconhecimento. Porque falta amor. Porque quando falta o amor, nós estamos amando mais a nós do que amando o próximo. Isso é falta de amor, né? Isso é falta de amor. Por isso que nós excluímos pessoas do nosso grupo. Por isso que gera esse problema da acepção de pessoas, né? Por quê? Porque falta amor, falta amar o próximo. Então sempre que falta o amor na igreja, os dons eles se tornam um problema. Por isso que não importa o quão extraordinário seja o dom que Deus nos deu, não importa a forma tão maravilhosa que nós podemos operar ou exercer a capacidade que Deus nos deu, a menos que falte, a menos que não tenha amor naquilo ali. Se faltar o amor, aquilo não serve, não serve. Precisa do amor, né? A gente pode, como Paulo coloca, a gente pode conhecer todos os mistérios, saber tudo, ter toda a sabedoria, ter uma fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tiver amor, isso não serve dentro da igreja. Se não tiver amor, isso aqui perde o seu sentido, né? A gente precisa perceber isso da mesma forma como Paulo. A privação do amor, ela inutiliza os dons. Então que a gente não prive a igreja do nosso amor, né? Não importa quão extraordinário a gente possa ser, sem o amor, não vale. Até porque, essa é uma outra percepção. O próprio amor e a presença de amor na igreja é manifestação desse sobrenatural de Deus. O amor é o elemento extraordinário dos dons espirituais. Essa é uma próxima percepção que nós percebemos aqui com o ensinamento de Paulo. A presença do amor manifesta o sobrenatural de Deus. Quando existe amor na igreja, o próprio amor, ele é manifestação sobrenatural de Deus. O próprio amor. Isso a gente vê nos versículos 4 a 7. Esse texto maravilhoso que a gente muitas vezes vê ser usado em casamentos, né? Que fala que o amor é paciente, o amor é bondoso. Aqui a gente percebe Paulo nos ensinando que Deus revela o dom sobrenatural dele, o maior dom sobrenatural, à igreja, através do amor. É no amor que a gente vê o dom de Deus. É no amor que a gente vê o sobrenatural de Deus mesmo. Esse extraordinário dos dons espirituais. A gente vê no amor. O amor é essa peça. Veja o que ele fala lá no versículo 4 até o 7. O amor, ele é paciente. O amor é bondoso. Amor não arde em ciúmes, ele não se envaidece, ele não é orgulhoso, ele não se conduz de forma inconveniente, ele não busca os seus interesses, ele não se irrita, ele não se ressente do mal. O amor não se alegra com injustiça, mas ele se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo está destacando que é essa pecinha do amor que traz sentido. É essa pecinha do amor que demonstra o sobrenatural de Deus, né? Sem amor, qualquer exercício de dons espirituais perdem o sentido. Eles perdem o seu proveito, eles deixam de cumprir com o propósito. O amor em si, ele é o elemento extraordinário. Veja, o que Paulo menciona nos versículos 4 até 7, isso aqui é extraordinário. Isso é sobrenatural, né? O que Paulo menciona nos versículos 4 a 7 é algo extraordinário. Ver alguém agir dessa forma, né? Alguém agir de modo que tenha paciência. Alguém que tenha uma grande capacidade de respirar fundo. É isso que ele quer dizer quando ele fala que o amor é paciente. Uma grande capacidade dessa respiração. Pessoa que consegue respirar fundo, manter a calma.
independente das circunstâncias, independente das irritações, né? O amor, ele nutre relações saudáveis. Quando nós amamos, nós não ardemos em ciúmes. A nossa relação, ela passa a ter confiança quando nós amamos ao próximo. Ela não é mais uma relação que desconfia de tudo, uma relação que quer ter uma proteção excessiva, uma relação tóxica, né? O amor transforma isso. O amor, ele não se orgulha, ele não se enche de si, ele não infla o eu, mas o amor, ele se esvazia de si quando a gente ama, né? Quando a gente ama, a gente sabe se comportar adequadamente. A gente não faz brincadeiras inadequadas com o próximo. A gente não faz insinuações inadequadas com o próximo, né? Quando nós amamos, nós não buscamos o interesse próprio, mas o interesse do próximo. Quando nós amamos, nós não nos irritamos facilmente. Nós não guardamos o mal dentro de nós não seguramos esse rancor. Nós não buscamos vingança. O que é isso, senão algo sobrenatural, né? O amor transforma as nossas relações. E esse monte de negativa que Paulo está falando, porque tudo isso é negativa, nos versículos 4 até o 6, é tudo negativo. O amor não arde, não arde em ciúmes, ele não se envaidece, ele não é orgulhoso, ele não se conduz inconvenientemente, ele não busca interesse, ele não se irrita, ele não guarda rancor. É tudo negativa, né? Ele não se alegra com injustiça. É tudo que assim, quando nós amamos, nós não fazemos tudo isso. E qual que é o produto disso? Qual que é o resultado? É o lindo versículo 7. O verso 7 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? O versículo 7, ele demonstra para nós esse extraordinário. Essa forma extraordinária como nós conseguimos nos relacionar uns com os outros. Através do amor. E aí, quando a gente entende que o amor é peça fundamental no nosso serviço, quando a gente entende que o amor, ele é peça fundamental nas nossas relações dentro da igreja, a gente consegue sofrer tudo pelo próximo. A gente consegue continuar confiando e crendo que existe o melhor no próximo. A gente consegue esperar pelo próximo. E a gente pode suportar o próximo mesmo em sua fraqueza, né? É isso que significa que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse amor, ele nos possibilita vivenciar o extraordinário de Deus. Não é esses dons sobrenaturais que são de fato o extraordinário de Deus. Não é a cura, operar milagres, abrir o mar, né? Desafiar as leis da física. Não é isso que é o extraordinário de Deus. O mais extraordinário é o amor. A coisa mais extraordinária de Deus e o presente mais extraordinário que Ele pode nos dar é o amor. É isso que mexe com a nossa cabeça e que fica assim, não faz sentido. Quando a gente vê algumas coisas que desafiam as leis da física, as coisas conforme nós conhecemos pela ciência, a gente sempre tem um ceticismo, né? A gente fica assim, mas será que não tem uma cordinha, né? Será que não tem alguma coisa ali que eu não estou vendo? Não é, será que um ilusionismo, né? Mas no amor não tem isso. O amor é sobrenatural. Alguém que recebe um tapa e dá a outra face, isso é sobrenatural. Isso não faz sentido, não tem cordinha nenhuma. Isso é o extraordinário que Deus faz, né? É o amor. A presença do amor manifesta a sobrenatural de Deus. E uma última percepção é que a prática do amor, ela é superior aos demais dons. A prática do amor é superior aos outros dons. O amor, ele traz sentido para o nosso serviço. O amor traz sentido, ele é peça fundamental para o exercício dos nossos dons. Para nós pegarmos essas capacidades que Deus nos deu e usarmos ela na igreja, essas capacidades, com amor ao próximo, né? E o amor, ele é superior. Praticar o amor,
agir com amor, servir com amor é superior a qualquer outra coisa que nós podemos fazer, qualquer atividade extraordinária, qualquer capacidade maravilhosa que Deus possa nos dar, né? Paulo nos ensina isso quando ele fala lá no verso 8 que o amor jamais acaba. Aqui Paulo quer destacar a importância do amor. As outras coisas vão passar. Veja lá os versículos 8 até o versículo 10 diz assim, ó: o amor jamais acaba. Havendo profecias, elas vão desaparecer. Havendo línguas, elas vão cessar. Havendo ciência, passará. O conhecimento passará. Pois o nosso conhecimento ele é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o incompleto será aniquilado, né? O que Paulo quer dizer é que esses outros dons, eles têm um propósito específico e eles vão passar, né? Tudo vai passar. Esses dons que eles apontam para essa grandeza de Deus, que apontam para o que Deus pode fazer, né? Isso passa no momento em que nós estamos na presença desse Deus. Nós não precisamos olhar para algo maravilhoso, para algum milagre, para acreditarmos que Deus é grande se nós estamos na presença de Deus. Não tem para quê. Nós não precisamos de fé se nós estamos na presença de Deus. Sabia disso? A gente tem fé porque nós não vemos esse Deus. Nós acreditamos nele pela fé e pelo aquilo que nós vemos ele realizar. Mas nós não vemos, nós não olhamos para Jesus e temos ele aqui na nossa frente e tocamos nas mãos dele. Nós temos fé nele. Mas uma vez que ele está na nossa frente, que fé que eu preciso? Eu não preciso mais de fé. Eu estou vendo ele. Ele está aqui. Ele é real. Crendo eu ou não, né? A esperança também ela é passageira, porque uma vez que nós alcançamos aquilo que nós esperamos, não há razão para esperar mais, né? Se nós temos a esperança de um dia estarmos com Deus, de um dia estarmos com Cristo na eternidade, quando nós chegarmos lá, não há mais razão para a esperança. A esperança acabou, porque alcançamos ela. Alcançamos o objeto da esperança. Mas o amor não é assim. Olha que coisa. Todas as outras coisas vão passar, mas o amor não vai passar. Os outros dons, o exercício dos outros dons vão passar, mas o amor não vai passar. Esses dons eles vão mudando, a gente percebe isso. Nós estamos olhando para um texto de 2000 anos atrás, olhando para alguns dons, e nós temos quantos outros hoje? Paulo não fala sobre capacitação de Deus voltado para comunicação visual. A igreja tem isso, a igreja precisa disso. Paulo não fala sobre capacitação para música, não fala. Porque a igreja, naquele momento, ela tinha que cultuar escondida. Ela não podia ter música chamando atenção, né? Mas essas coisas vão mudando. E ao passo também que elas mudam, elas passam. Elas têm propósitos temporários, né? Todas essas coisas. A palavra pregada aqui também é temporária. Não a palavra em si, mas a necessidade de pregação. Porque uma vez que Jesus nos levar à presença dele, por que eu vou pregar? Ele está lá. Ele está lá e nós estamos com ele. Não há mais necessidade de anunciar nada para ninguém quando nós estivermos com ele, né? Mas o amor vai permanecer. O amor existe desde sempre na pessoa de Deus e ele vai permanecer, né? Ele vai permanecer quando tudo isso passar. Nós estaremos com Deus, sendo amados por Deus e amando a Deus e ao corpo reunido ali ao redor de Cristo, né? O restante tudo passa. Por isso que Paulo fala que hoje o nosso conhecimento é incompleto. Hoje, isso que nós vemos é incompleto. São coisas que apontam para algo maior, algo que é completo. Mas quando chegar o completo, quando chegar aquilo que nós tanto esperamos, a presença de Cristo, a presença de Deus, quando isso chegar, não há mais necessidade do incompleto. Não há mais necessidade dessas sombras que nos apontam para Deus. Mas o amor jamais passará. Paulo fala no verso 8, o amor nunca acaba. Todo o resto acaba, mas o amor não acaba. Isso nos ensina algo precioso.
Quando nós amamos, nós temos um vislumbre de algo eterno. Quando nós amamos, nós temos o vislumbre de algo da eternidade. Algo do próprio Deus, algo que vai permanecer para todo sempre, né? Às vezes nós queremos ver a ação de Deus e queremos ver esse poder de Deus e o extraordinário de Deus e essa glória de Deus, e ansiamos para ver esses milagres que Deus pode fazer, para ver Deus desafiar as leis da física, para ver Deus desafiar tudo aquilo que nós conhecemos, nos atos sobrenaturais que Ele realiza, nas curas que Ele realiza, em tudo que Ele pode fazer. Mas Deus está nos dando algo que vem direto da eternidade, que é o amor. O amor é eterno. E quando nós amamos, nós estamos demonstrando esse poder que vem além da realidade que nós conhecemos, né? Nós deveríamos ansiar para ver esse amor, para sentirmos esse amor de Deus. Nós deveríamos ansiar para praticar esse amor, porque isso é eterno. Isso é eterno. Isso é algo que deve nos alimentar a esperança, a fé, a confiança, quando nós amamos e quando nós somos amados uns pelos outros. Quando nós demonstramos esse amor uns pelos outros. Porque isso é algo que nos lembra da eternidade. Quando a gente olha para todos esses dons, quando a gente olha para todas essas coisas, sejam capacidades extraordinárias ou capacidades comuns que nós vemos na Escritura, e a gente tentar se perguntar, o que disso vai estar na eternidade? Quais coisas aqui vão estar lá na eternidade, quando nós estivermos com Deus, um novo céu e nova terra? Eu não sei exatamente quais coisas vão estar lá, mas uma coisa eu tenho certeza: o amor vai estar lá. Tenho certeza que lá será um local onde nós vamos sentir um amor tremendo de Deus, e vamos poder manifestar um amor tremendo para Deus também. Quando nós praticamos o amor, nós estamos fazendo algo que é superior a qualquer outro dom. Como Paulo fala em 1 Coríntios 12:31, é um caminho mais excelente, né? E eu queria concluir aplicando isso para nós, fazendo a pergunta, o que nós podemos fazer diante de tudo isso, né? Diante dessas percepções, que a privação do amor, ela inutiliza os dons espirituais, a presença do amor manifesta o sobrenatural de Deus, a prática do amor é superior aos dons. O que nós fazemos com tudo isso? Nós chegamos a uma conclusão inevitável, que é, nós precisamos amar. Se o amor é tão importante assim, se o amor é peça fundamental, se o amor é um caminho mais excelente, nós precisamos amar. E o amor só pode ser obtido na fonte dele. A gente acaba às vezes tratando o amor como um sentimento comum. Amor não é sentimento comum. Amor não é esse simples gostar de pessoas, né? Amor é uma coisa que vem de Deus. Amor é a maneira como Deus olha para o seu povo, mesmo que o povo não mereça, e que esse Deus mande o seu filho para morrer no lugar desse povo. Amor é um compromisso, é algo que flui de dentro. Amor é uma coisa maior do que o sentido, do que a razão, né? Amor só pode ser obtido na fonte. E nós só podemos amar se nós estivermos ligados a essa fonte. Talvez você sinta dificuldade em amar o próximo em algumas situações. Todos nós temos. Amar não é natural. Saiba disso. Amar o próximo não é natural. Não é uma coisa que flui naturalmente de nós. Porque não faz sentido. Não faz sentido não revidar. Não faz sentido não buscar justiça o tempo todo. Não faz sentido simplesmente aceitar todo o mal que jogam na gente muitas vezes. Não faz sentido fazer o bem para quem quer te prejudicar. Não faz sentido. O amor não faz sentido. Não faz sentido você, dentro da sua casa, com o seu marido, com a sua mulher, não faz sentido você às vezes
pedir perdão por algo que você tem total certeza que você tem a razão. Não faz sentido. Mas amar é isso. Amar é perder razão. Amar é perder o sentido, né? Amar é um compromisso com o bem do próximo. É um compromisso em colocar o próximo na frente. Amar só pode acontecer, nós só vamos conseguir amar se nós aceitarmos e recebermos o amor que vem de Deus. Nós só vamos conseguir amar se nós recebermos esse amor da fonte, porque amor é uma coisa que transborda de nós. O amor, ele se torna mais fácil quando esse amor transborda dos nossos corações. Quando nós sentimos o amor que vem de Deus e nós transbordamos ao próximo. Quando nós sentimos o amor que vem de Deus e a forma como Deus nos ama e a forma como Deus é gracioso conosco, entendemos isso e a gente transborda para o próximo. Para isso nós temos que estar conectados com a fonte. Mas muitas vezes nós nos desconectamos dessa fonte. Muitas vezes nós não aceitamos esse amor que vem de Deus. Nós não aceitamos esse amor de Deus por orgulho, eu acredito. Porque a gente quer enxergar que nós conseguimos fazer por conta própria. Nós conseguimos ser pessoas amáveis por conta própria. Nós conseguimos alcançar esse valor, né? Nós conseguimos ser pessoas boas por conta própria. Nós não precisamos de Deus. Nós queremos esse reconhecimento. Nós queremos olhar e falar assim, não, eu posso, eu consigo. E a gente não aceita que assim, eu não sou nada sem esse Deus. Eu não sou nada sem o amor desse Deus, né? Às vezes a gente pensa que nós somos ruins demais a sermos recebidos nos braços de Deus. A gente olha para o nosso passado, a gente olha para tudo aquilo que a gente já fez, a gente olha para todos os pensamentos impuros, todos os pecados, todas as coisas que nós já falamos de outras pessoas, pelas costas delas, e nós pensamos assim, Deus, eu não mereço esse amor. Eu não mereço o perdão do Senhor, porque eu não consigo me perdoar por aquilo que eu fiz. Eu não mereço ser amado pelo Senhor, porque ninguém me quer, né? Como que Deus pode me querer se ninguém me quer? Nós somos complexos. E por muitas razões, nós temos dificuldade de aceitar esse amor. Mas Deus não se cansa de se revelar a nós na palavra, de se revelar a nós através dos nossos irmãos, como um Deus amoroso. Como um Deus com muito amor para dar. Como um Deus que Ele quer nos abraçar. Ele nos quer perto dEle. Ele nos chama de muitas formas e a gente busca, Deus, não, eu não mereço isso. Deus, eu sou ruim demais, eu não consigo abandonar aquilo que me afasta do Senhor. Eu não consigo deixar, Deus. Eu não consigo, eu estou preso, eu estou enraizado nesses pecados, eu estou enraizado nessa condição. Eu cresci na família errada, eu cresci no lugar errado. Mas Deus, Ele olha para você, Ele fala assim, mas eu te amo, cara. Eu amo você, do jeito que você é. Eu amo você e eu entreguei meu filho por você. Isso que é amor de Deus. A gente precisa sentir esse amor de Deus. Esse amor, ele está repleto nessa palavra. Nós precisamos nos debruçar na palavra, porque o amor está lá, né? Esse amor não passa jamais. Esse amor não acaba jamais. Ele é fonte inesgotável de amor. É um amor que cabe todo mundo. Cabe todos nós. Independente dos erros, das falhas, independente das cicatrizes que existam no seu coração, Deus ama você. Ele ama todos nós. E esse Deus, Ele despeja amor em nós. E nós precisamos pegar nossa vida como um balde e falar, Deus, enche meu balde. Meu balde está vazio desse amor. Eu preciso encher o meu baldinho do amor de Deus, para que eu possa transbordar na vida do próximo. É assim
que a gente consegue amar. Se a gente se colocar na presença de Deus e falar: Deus, como o Senhor me ama. Muito obrigado, Pai, por esse amor. Eu aceito o teu amor por mim. Eu recebo esse amor do Senhor. Eu vejo na tua palavra como que o Senhor me ama. Eu vejo na minha vida como que o Senhor me ama, como que o Senhor cuida. Muito obrigado por esse amor. Eu quero amar também. Eu quero espalhar esse amor. Que a gente possa receber esse amor de Deus. Que quando nos faltar motivação, combustível, quando nos faltar ânimo, que a gente possa olhar para esse amor de Deus. Mesmo sem motivação, Deus te ama. Mesmo sem ânimo, Deus te ama. Mesmo esgotado, Deus ama você. Mesmo diante de muitos erros, muitos tropeços, mesmo que você magoe as pessoas ao seu redor, mesmo que você tenha ferido o coração de Deus com os seus pecados, Deus ama você. E Ele oferece o Filho dele. Ele oferece a cruz de Cristo como único caminho, para que você possa andar e ir para o abraço desse Pai amoroso. Que a gente possa aceitar esse amor de Deus. Que a gente possa, assim, amar o próximo. Amém?